Tema da live de hoje: faço tudo certo e não emagreço. Onde está o erro? Vamos falar um pouquinho disso. Sabe por quê? Porque quando eu perguntei dentro dos tópicos lá que eu sempre faço de enquete, seja lá no canal do Emagreça com a Nutri, no canal do Telegram, ou aqui algumas perguntas que eu fiz a vocês aqui nos stories, ou até mesmo os comentários que eu tenho recebido lá na comunidade. Bom dia, Adri. Eu tenho recebido muitos comentários falando isso, né? Pô, Paula, aparentemente eu faço tudo certo, pô. Eu me alimento da maneira correta, eu escolho bem os alimentos, né? Tenho uma alimentação com qualidade. Oi, Bruna. Bruna também super participativa lá na comunidade, show de bola. E aí vi muitas pessoas lá na comunidade também, Cidinha, né? Pô, penso que faço tudo certo, escolho bem os alimentos, tenho uma alimentação de qualidade. Aparentemente não tenho erros na quantidade, não sei, para mim esse na verdade é o principal ponto. Essa live de hoje vai ficar salva, tá? Vai ficar salva inclusive aqui no meu Instagram mesmo. E, gente, até eu queria começar até dando uns lembretes aqui que eu não posso esquecer. Tô falando tanto aqui da nossa comunidade, na verdade. Oi, Kelly. Falando muito aqui da nossa comunidade, do Face. Mas, gente, amanhã eu vou encerrar a comunidade, tá? Eu vou ter que encerrar porque, assim, amanhã eu abro as inscrições para o meu programa, que é um programa de emagrecimento online, que quem vem acompanhando as aulas viu que eu já falei bastante dele na sexta-feira. E amanhã eu abro as inscrições para o Comer e Treinar, que inclusive Kellen, que acabou de passar aqui, é uma das participantes da minha turma de abril. E é um programa, gente, que eu dedico muito do meu tempo, muito mesmo. Kellen, que tá aí, sabe que eu passo boa parte do meu tempo lá no grupo do Telegram, tirando dúvidas, enfim, tudo isso que eu faço na comunidade é uma das coisas que eu faço também no grupo do Telegram do Comer e Treinar. E isso, gente, envolve muita dedicação do meu tempo, muita mesmo. Pra vocês terem uma ideia, lembro que na quinta-feira lá na comunidade eu acabei gravando um vídeo e mandando, até porque eu tava meio desesperada, porque quando eu me comprometo com um negócio, eu me comprometo pra valer. E na quinta-feira eu tava extremamente ansiosa e agoniada, porque eu sabia que o dia ia ser lotado de atendimento e de gravação de vídeo aulas que eu tava substituindo lá do Comer e Treinar. E eu não ia conseguir ter tempo de escrever nada, de responder nada lá na comunidade do Facebook. Então, assim que eu cheguei lá na clínica, eu gravei logo um vídeo falando que eu não teria tempo, mas que eu não tinha abandonado ali ninguém, enfim, que eu não teria tempo de gravar. Mas só para vocês terem uma ideia até, fato é, na sexta-feira eu passei 5 horas direto só respondendo as dúvidas da galera do Facebook. Então eu sentei 7 horas da manhã, logo depois de tomar meu café. Comecei lá ó, a trabalhar e só fui parar mais ou menos meio-dia, 1h. Então demanda muito tempo se a gente quer fazer direito, entendeu? Não é simplesmente largar qualquer resposta lá, é fazer realmente de uma maneira que a pessoa realmente entenda. E tem perguntas de todo tipo, tem perguntas mais simples, tem perguntas mais complexas e elas demandam tempo para serem respondidas, tá certo? Então, realmente não tem como. E aí tinha até, ó, pra vocês terem uma ideia, como a pressão é grande, já tinham até comentários assim, ó. Não vejo essa Nutri respondendo ninguém aqui na comunidade. Não vejo, não sei o que ela não... Eu acho que não tem ninguém aqui respondendo ninguém. Gente, então assim, existe cobrança. Quando a gente se propõe a fazer algo desse tipo, existe cobrança em relação a gente. E tá certo, se a gente se comprometeu a fazer, a gente tem que ser cobrado por isso, né? Então não acho que tá errado, não. Mas observem que eu não tenho como dar continuidade a algo que eu sei que eu não vou ter braços para alcançar e tempo para dedicar a isso. Então jamais eu conseguiria deixar a comunidade aberta sabendo que vai entrar uma nova turma e que essa turma vai demandar muito da minha atenção e do meu tempo. Então realmente não tem como eu dar continuidade lá, tá certo? Eu espero que vocês entendam. Mas eu tenho certeza que nesses 8 ou 9 dias de comunidade aberta lá, eu tenho certeza que isso já conseguiu trazer muita luz, né, às pessoas, já deu para entender mais ou menos o que provavelmente estava fazendo errado, pegar dicas que são muito importantes. Eu espero que sim, pelo menos os feedbacks que eu tenho recebido em relação a isso são muito positivos. Então, eu estou feliz e com a sensação de missão cumprida, tá certo?
Então, amanhã, realmente, abrem as inscrições para o Comer e Treinar. Imediatamente, quando as pessoas confirmam a inscrição, elas já são liberadas para o programa em si. A gente já inicia grupo do Telegram pouco tempo depois. Então, eu realmente não vou ter como dar continuidade às duas coisas ao mesmo tempo. Fora que ainda tem a minha turma de abril, que eu ainda estou assessorando, tá bom? Mas é isso, recado dado, amanhã começa a inscrição do Comer e Treinar, um programa que eu fiz assim com todo o meu carinho, com todo o cuidado. É um programa que ele é muito bom e hoje eu falo dele tranquilamente, eu vendo ele, digamos assim, com mais facilidade, porque, e olha que nenhum profissional de saúde ele é vendedor por natureza, tá certo? A gente não sabe vender, não sabe. A gente tem vergonha, na verdade, de vender, a gente não quer falar sobre dinheiro, a gente quer falar sobre saúde sempre. Eu tô sempre aqui só para entregar conteúdo, e na hora de vender eu sou péssima, cheguei um engasgo para falar. E hoje eu falo com muito mais tranquilidade desse programa, por quê? Porque eu tô vendo a vida de várias pessoas se transformarem com ele. Então eu tô super feliz. Ao longo dessa semana a gente vai fazer várias lives de conteúdo e também convidei algumas das minhas alunas queridas, uma das que estão tendo excelentes resultados, para bater um papo, para elas passarem um pouco para vocês o que é que elas fizeram na vida delas, porque eu acho que essa visão da prática, né? Pô, o que é que eu fiz? O que é que eu fazia antes que não deu certo? E agora o que é que eu faço que dá certo? E eu tenho certeza que o programa ajudou a elas a entender um pouquinho melhor disso. E, enfim, gente, todas as informações, tá certo? Tudo de valor de inscrição, como faz para se inscrever, tudo vai ser liberado a partir de amanhã, tá? Hoje ainda não dá para fazer nada, ainda não dá para se inscrever, mas a partir de amanhã vai estar liberado. Então, nem se preocupem, tá certo? Vocês vão receber, todo mundo que está cadastrado lá na Semana Emagreça com a Nutri, todo mundo vai receber via e-mail, via comunidade que ainda vai estar aberta até amanhã, via tudo, via WhatsApp, quem está no grupo de WhatsApp, mas se o seu e-mail está cadastrado, você está recebendo os meus e-mails com os links, com todas essas informações da última semana que passou, você vai ser avisado, nem se preocupe, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar o tema de hoje, vamos falar de conteúdo, que é o que eu gosto, conteúdo de nutrição. Então faço tudo certo e não emagreço, onde está o erro? Gente, eu elenquei aqui, tentei pensar bastante, elencar as principais coisas que eu acredito que estão erradas, que pelo menos eu identifico na vida da maioria dessas pessoas que conversam comigo. Bom, o primeiro ponto de todos, e vocês já sabem disso, é que você certamente não está fazendo uma dieta hipocalórica. Vocês sabem que eu não gosto de ficar usando esse termo assim, até dieta hipocalórica, tem que restringir calorias, tem que... Odeio ficar falando nisso de verdade, porque parece que é isso, é restrição, e eu tenho que comer cada vez menos e não posso dar um pé para fora ali, senão não dá certo. E não é assim. Não é assim, eu acho que a Semana Emagreça com a Nutri já deixou muito claro que não precisa disso tudo, né? Que com muito menos você consegue ter um bom resultado. Que só entender um pouquinho da lógica de como a mágica do emagrecimento acontece, que dá para abrir mão de uma coisa ou outra e que você consegue chegar ao seu resultado de emagrecimento. Mas fato é, fazer uma dieta hipocalórica, ou seja, reduzir um pouco o montante de calorias que você consome no seu dia, sim, é imprescindível, tá bom? É imprescindível para que você tenha resultado, não tem jeito. Então, uma das coisas que eu queria assim, advertir já as pessoas que acreditam que estão fazendo tudo certo, mas que não estão conseguindo ver resultado com isso, primeiro, preste atenção um pouquinho no volume de comida que você está comendo. Se você é o tipo de pessoa que precisa de volumes muito grandes de comida, de alimento, você precisa de refeições que elas são muito volumosas, por mais que às vezes você esteja fazendo uma boa seleção de alimentos, ou seja, pô, Paula, a maior parte do meu prato é proteína, o restante é legume, verdura de baixo teor em amido, baixo teor em carboidrato, né, que eu já falei aqui, então são os folhosos, couve-flor, brócolis, abobrinha, berinjela, rabanete, cenoura, abóbora e beterraba também tem muito pouco, enfim, tudo isso. Eu olho pro meu prato, Paulo, e é isso aí que você tá falando, chuchu, quiabo, é isso, meu prato a maior parte é isso. Onde é que eu posso estar errando? Olha, se você utiliza alguma gordura de adição para preparar esses legumes e verduras, né? E principalmente se você é até o tipo de pessoa que prefere até um corte de carne que às vezes seja um pouquinho mais, com um pouquinho mais de gordura, né? Um pouquinho mais marmorizado ali, pode ser que exista ali, principalmente nessa gordura de adição do preparo desses legumes, pode ser que exista uma quantidade de gordura talvez um pouquinho maior que esteja entrando, ou se às vezes você quer um pouquinho mais de queijo, né?
A gente sabe isso, eu já vi que já deixei claro lá na comunidade, vi muitos feedbacks em relação a isso. A gente sabe que queijo é uma coisa que é muito fácil da gente aumentar um pouquinho ali, de sair tacando em toda a refeição do dia, por exemplo. Quem curte queijo tranquilamente bota queijo em todas as refeições do dia. E que é um alimento que ele é tão palatável que fica mais fácil da gente exagerar. Não que não possa ter queijo nas refeições, pelo amor de Deus. Eu acho que queijo é um excelente ponto de prazer, sabe? Elemento de prazer para aumentar a palatabilidade daquela preparação que você está fazendo ali. Mas sim, a gente tem que ter uma mãozinha leve na hora de adicionar queijo na nossa rotina, ainda mais se a gente vê que ele está participando de mais de uma refeição do nosso dia, tá bom? Então só fica de olho nisso. Então quem precisa de grande volume, é muito mais fácil, gente, quem precisa sempre de pratos volumosos, é muito mais fácil que essa pessoa esteja se colocando numa zona de risco ali para o prato estar com a quantidade de calorias a mais. Então, às vezes também aprender a reduzir um pouco o volume. Não é comer prato de passarinho, não, mas reduzir um pouco o volume. Se você está nessa fase que acredita que já está seguindo todas as leis primordiais ali do emagrecimento e não está conseguindo emagrecer, fica um pouquinho de olho no volume do prato, tá bom? Que isso, querendo ou não, pode impactar. E saber escolher sabiamente. Então, eu estava conversando com, acho que foi com a Érica, né? Érica na consulta. E ela falou, pô, mesmo no frio eu gosto de ter a salada ali, porque é um negócio que traz volume pro prato. E eu gosto de ver prato cheio, eu gosto de ver volume no prato. Também eu concordo plenamente, isso é importante. Então, às vezes, ter salada também no prato ajuda a aumentar o volume do prato e até visualmente isso agrada muito mais a gente. Cuidado também com quantidade de alimentos fit. Quem assistiu lá a primeira aula da Semana Emagreça com a Nutri, folhosos também deve diminuir? Não, Luíse, não precisa diminuir folhoso. A grande questão só é cuidado com os toppings dos folhosos. Então, tem gente que acaba exagerando nos toppings, então tem uma boa quantidade de folhas, mas também tem muito queijo, muitas castanhas, muito molho, que a base é de queijo ou creme de leite, muito tudo em cima da salada. Então, se você está nesse nível de estou fazendo tudo certo e não estou vendo onde eu estou errando, se atente mais para os toppings que você coloca nessa salada, tá bom? Eu acho que tem que ter toppings, porque é isso que dá sabor. Comer folha pura, crua, ninguém merece, né? Eu acho que é meio sem graça. Então, adicionar um pouco de molho, adicionar umas lascas de queijo, eu acho que isso deixa mais saboroso, sim. Cuidado só na quantidade que você vai adicionar. Então, não tô falando que é para comer salada pura, insossa, sem graça. Cuidado só com os toppings, tá bom? Cuidado com a coisa de muitos alimentos fit na alimentação. Isso é uma coisa que sempre sabota. Não só pelo fato da gente acreditar que, como aquilo é sem glúten, é sem açúcar, eu posso ter na minha alimentação com muito mais tranquilidade. Às vezes nem preciso regular tanto assim a quantidade que vai entrar, porque, bom, afinal é sem açúcar, né? Gente, acho que todo mundo que tá aqui já não se deixa mais enganar em relação a isso, né? Dá uma lida lá tranquilamente na lista de ingredientes, na tabelinha nutricional, porque não necessariamente o fato de ser sem glúten torna ele um alimento bom. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, realmente quem se beneficia dos alimentos sem glúten são os celíacos, são os que têm aquele tipo de intolerância ao glúten, mesmo não celíaca, né? Aquelas pessoas que comem e passam mal. Até falando nisso, eu até coloquei aqui nos meus stories hoje, não sei se vocês já viram, que foi uma foto de um pão artesanal de fermentação natural que eu comprei de um vizinho aqui do meu prédio, que ele é chefe e ele tá fazendo. E aí no grupo do condomínio foi dito ali, eu falei, pô, e aí, acho que vou pedir. Aí até perguntei, e tal, qual farinha vocês utilizam? Aí a moça até me mandou uma foto, uma farinha de trigo integral, orgânica, que eles utilizam. É trigo, tem glúten, mas o fato de ser... E eu geralmente estufo muito com glúten, mas geralmente o fato de ser de fermentação natural, ou seja, do fermento ali natural ficar agindo, o fermento que é a bactéria, né, ficar agindo naquela massa por 24 horas ou quase isso, ou mais do que isso, essa fermentação ali lenta já faz com que ele degrade a maior parte desse glúten, ele já vem quebradinho, já vem pré-digerido, e isso ajuda muito as pessoas que têm sensação de desconforto com o glúten, tá certo? Então, exemplo, comi esse pão,
e fiquei de boa. Barriga não estufou, tá tudo tranquilo. Agora lembre, pão é um alimento, Paula, que é mais concentrado em farinha, consequentemente mais denso muitas vezes em carboidrato? Sim. Então ali, eu até fui pesar ali pra ver, só por curiosidade, eu nunca peso os alimentos que eu como, mas só por curiosidade eu fui pesar ali as 2 fatias de pão. E aí botei ali, essas 2 fatias que eu cortei aqui tem 50 gramas, beleza. Que eu sei que é mais ou menos a quantidade que me dá 30 gramas de carboidrato, que é mais ou menos o que eu busco colocar em cada uma das minhas refeições, às vezes um pouco mais se eu treino. E eu falei, bom, já que eu tenho os 30 gramas já aqui nessas 2 fatias de pão, eu acho que eu vou abrir mão até da minha fruta hoje. Observe, gente, é só uma questão de você dosar a quantidade que entra. Então, se você quer, às vezes, comer um alimento que é mais denso em carboidrato, abre mão de algum outro que participaria ou dessa ou da próxima refeição e tá tudo certo. Tá tudo certo, você vai conseguir emagrecer dessa forma. Mas tem que ter essa visão de minimamente tentar equilibrar as coisas, entendeu? E produto fit eu vejo que é isso, que acaba sendo um calo assim na vida das pessoas, porque elas têm a impressão que, tipo assim, eu peguei esse pão, não, já que é bom, é de boa qualidade, é de fermentação natural, eu vou comer meio pão desse. Não, pô. Continua tendo a mesma quantidade de carboidrato, só é de melhor qualidade, só a seleção de ingredientes que é de melhor qualidade, não tem conservante, o que é ótimo, mas continua tendo calorias. Então, muito cuidado. Eu acho que esse pensamento, por isso que eu falei, a primeira coisa que eu fiz questão de falar nesse tópico é a coisa de volume. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, pô, tá tudo certo no meu prato, é pra isso, só tem alimento de boa qualidade, então eu posso comer à vontade. Se você é uma draguinha por natureza, e eu me identifico com as pessoas que são draguinhas, porque eu sou um pouco assim também. Cuidado, gente, cuidado com o volume de verdade, porque alimento de qualidade também fornece calorias, também fornece carboidrato, gordura, e o excesso disso vai fazer a gente ganhar peso, tá bom? Então, muito cuidado. Outro ponto é, exceções estão numa quantidade controlada, então ainda dentro desse, você provavelmente não está fazendo uma dieta hipocalórica. As suas exceções estão numa quantidade controlada, você consegue numa boa dizer quantas exceções você está fazendo na semana? Ou sempre que surge uma opção ali no seu dia, você vai lá e abre numa boa? Você vai e quando você vê, você contabiliza ali na semana, você está fazendo, sei lá, 5, 6 exceções na sua semana. Então fique de olho. Tenha um mínimo de controle em relação à quantidade de exceções. Ontem eu atendi um casal muito querido, Ariane e Gustavo. E eu estava conversando com eles justamente isso. E Gustavo estava falando que ele, aí os amigos que eu moro, porque ele vai no final de semana, né, pra casa deles mesmo, e aí durante o tempo ele passa com os amigos, durante a semana. Ele falou, meus amigos lá me chamando, primeiro pediram um lanche, né, pediram um hambúrguer com batata frita, ficaram lá me tentando, mas eu falei, quer saber? Vou segurar a onda aqui, deixa eu fazer minha crepioca aqui mesmo, bem proteica, porque esse final de semana já tô indo lá ficar com a Ariane, certamente a gente vai abrir nossas 2 exceções. É isso, gente. Mas se é uma pessoa que não tem planejamento, que não sabe quantas exceções quer fazer na semana, o que é que ela vai fazer? Amigos pediram hambúrguer, ela fala, por que não? Vamos aderir a esse hambúrguer aqui. Aí chega no final de semana, tem ali 2, 3 exceções já. Entenderam, gente? Então a ideia é, tenha um controle mais ou menos das suas exceções para que você consiga saber onde você quer dizer não e onde você vai dizer sim. Caso contrário, todo dia você vai ter uma exceção. E isso impede você de emagrecer. E galera que tem um comportamento completamente às avessas, faz dieta, né? Tem uma boa alimentação de segunda a sexta, a partir de sexta de noite, vira um bolo doido até domingo de noite, tá aí o porquê você não tá emagrecendo, tá bom? Se você tem uma alimentação, e eu já disse isso aqui em outras lives, pessoal que se comporta dessa forma, eu sempre digo, muito claro, já na consulta, eu falo, olha, pra mim claramente você não gosta da sua rotina. Porque chega o final de semana, você é incapaz de manter uma única refeição parecida com o que você faz de segunda a sexta. E isso, para mim, é característica de quem não gosta da rotina. Porque você, aparentemente, chega o final de semana e você tá louco para se libertar. Para se libertar daquela prisão que você vive de segunda a sexta. Então, se é assim, se você encara a sua segunda a sexta como uma prisão e sábado e domingo você se liberta total dessa prisão, tá aí a explicação do porquê você não tá conseguindo emagrecer, tá bom? Segunda dica. Você tem um metabolismo mais lento, pode ser por várias coisas, gente. Pelo seu histórico de emagrecimento, se você já teve aquele efeito ioiô gigantesco muitas vezes. Não sei, você tem hipotireoidismo, até o hipotireoidismo às vezes está um pouco descompensado. Fato é, e você não está treinando. Gente, lembre,
Isso, claro, vale para quem tem metabolismo mais lento e para quem tem metabolismo normal, tá? Vale para todo mundo. Treinar faz parte, até por isso que o meu programa se chama Comer e Treinar. E eu falei isso até na aula 3. Quem não treina vai se beneficiar das orientações do programa, vai conseguir emagrecer? Com certeza, mas esse não é o objetivo. Esse programa, se você não treina, ele não foi feito para você, de verdade. Por quê? Porque eu acredito que treinar é essencial para boa saúde. Essencial. E não existe, a não ser que seja por um curto momento. Me entendam, tá, gente? Óbvio que, Paula, acabei de ter filho. Poxa, se você acabou de ter filho, é compreensível que você não tenha tempo nesse período, você está lidando com 1000 coisas novas, está lidando com um serzinho ali que demanda 100% da sua atenção, entenda. Ou então, às vezes, Paulo, eu estou na faculdade, estou trabalhando também, realmente não me resta tempo. Tudo bem, não vai ser para sempre que você vai trabalhar e estudar. Eu imagino que as pessoas que fazem isso, caras, são guerreiras e arranjam tempo para cuidar da família, para cuidar de filhos muitas vezes. São guerreiras. Observe que pelo menos aí você enxerga uma luz no fim do túnel. Você fala, não, ano que vem minha faculdade acaba. E aí eu vou voltar a ter uma vida normal. Mas se hoje você, entre aspas, só trabalha, entre aspas, tá? Porque eu sei que trabalho demanda muito a nossa atenção. Mas você trabalha e você tem uma casa, tem uma família para dar atenção. E isso hoje faz com que não sobre tempo. Tá errado. Tá errado porque assim, quando é que isso vai acabar? Você vai largar o seu trabalho? Você vai deixar de assessorar sua família? Não vai. Então, assim, de verdade, tem que arranjar tempo hoje. Bem provavelmente o que está faltando aí é prioridade, na verdade. E você precisa, gente. A gente precisa de tempo. E não é muito tempo. São 3 vezes na semana, um treino às vezes de 40 minutos que você faz, que você bota ali alta intensidade, já que é um período de tempo um pouco mais curto. E você pode ter ótimos benefícios e você vai colher frutos para o resto da sua vida. Gente, treinar ou não é o que vai definir que idoso a gente vai ser lá na frente. E nem precisa olhar muito longe, tá? Treinar ou não, já que a gente tende a ser imediatista, é o que vai definir se você olha no espelho e você gosta do seu corpo ou não. Qualquer pessoa que emagreça e não tá fazendo nada de atividade física, vai tender a emagrecer, às vezes, o que precisa emagrecer, porque de fato a alimentação é o que mais importa para isso, para o emagrecimento. Aquilo que você come é o que mais vai ter influência. Mas vai ser uma pessoa que vai se olhar no espelho e eu tenho certeza ainda não vai gostar, ainda não vai se sentir totalmente confortável com o corpo dela. Por quê? Porque músculo não vem da alimentação, músculo vem do treino. A alimentação, juntamente com o treino, te permite ganhar massa muscular. Mas se você não treina, você pode ter a melhor alimentação voltada para hipertrofia, você não vai ganhar 1 grama de músculo. Entendeu, gente? Então, assim, tem que treinar. Vivi falando aqui, eu comecei a treinar com 39 anos. Beleza, Vivi. O que importa é começar, não importa quando. Você está com 39, 50, 60 anos e só está ouvindo isso agora, comece a treinar. Busque realmente uma pessoa para te assessorar, se você nunca treinou. E comece, pô. É o que de fato vai definir que idoso a gente vai ser. Se a gente vai ser aquele idoso assim, ó, todo corcundinho, que não tem músculo nem para se manter ereto, porque isso daqui, se manter ereto, significa que eu tô trabalhando aqui minhas dorsais, ó, elas estão ali, ó, tensionadas. Tanto que uma pessoa que não treine é uma pessoa que tende sempre a ficar assim. Toda a posição dela sempre é extremamente corcunda, porque ela não tem músculos nem para se manter ereto. Se ficar nessa posição aqui 10 minutos, as costas começam a doer. Cansa. Então assim, treine, gente. Pelo amor de Deus, é o que vai definir se você vai em casa sozinha conseguir abrir um pote de alguma coisa ou não. É funcionalidade que a gente está falando, tá bom? Tô nem falando da parte estética. A parte estética é super importante também. Mas é funcionalidade que a gente vai perder se a gente não treina. Então, para mim, treino tem que existir. Não existe a opção de não existir, tá bom? Próxima dica. Então, assim, gente, só para concluir o raciocínio. Então, especialmente se você tem um metabolismo mais lento, se você não está treinando, pode estar aí o erro de você não estar conseguindo emagrecer, porque observe, a ideia não é que eu tenha que reduzir a minha alimentação a uma folha de alface, um tomate e um pedacinho de frango para conseguir emagrecer. Se está precisando chegar nesse nível, está errado. Pode ser que todo o seu histórico, etc., doenças, perda e ganho de peso ao longo da vida, pode ser que isso tenha favorecido de hoje você está com um metabolismo mais lento. E o que é que você vai fazer para conseguir ter resultado? É comer cada vez menos, comer 500 calorias no dia, que a gente sabe que a longo prazo só mina mais ainda o seu metabolismo? Só vai fazer você piorar cada vez mais esse metabolismo? Não. É você conseguir aumentar essa continha e aumentar a parte do déficit através do treino, tá certo?
Então vai treinar, pô. Eu lembro de uma pessoa da comunidade que botou assim, ó, não sei se ela tá aí, que botou assim, pedalzinho do dia e depois era uma refeição. E até era uma refeição que era tipo um churrasco, né? Eu vi que tinha uma saladinha maionese ali, tinha uma linguiça. Eu ia até comentar assim, pô, linguiça e tal, não cabe na rotina. Mas aí depois assim que eu vi os detalhes do treino, né, que ela printou a tela lá do aplicativo dela que dava as características do treino, tinha sido mais de 100 quilômetros de pedalada, gasto de tipo 1.200 calorias, alguma coisa assim. Eu falei, não, deixa eu ficar calada, que é melhor. Deixa eu só dizer assim, ó, parabéns pelo pedal, você tá autorizado. Eu ainda brinquei assim, nossa, tá autorizada a comer metade do churrasco. Brincadeira, claro, né, gente? Mas assim, precisa ser nesse nível? Claro que não. Mas fazer alguma coisa, gente, para você já ter um déficit ali de pelo menos 300 calorias que seja, 400 calorias, isso é a caloria de uma refeição inteira. Então é importante sim, e lembre, a gente não está falando só de déficit de calorias não, tá? A gente está falando de mudança de liberação hormonal. Então se você treina bem, você tem no dia um segundo momento de pico de GH, por exemplo, o hormônio do crescimento, que justamente é o hormônio que vai fazer com que a gente consiga perder gordura e ganhar massa muscular. Então galera, não é uma opção, tem que treinar. Próxima dica. Próxima coisa que pode ter relação e de verdade, viu? Isso aqui não é fake news, não, assim, não é abobrinha, não. Você está ou você é uma pessoa muito estressada. Eu tava conversando sobre isso, até eu fiz uma live só sobre isso, estresse e tal, hormônios, com um endocrinologista, a endocrinologista lá da clínica Você Bem, doutora Rafaela Fontenelle, que é maravilhosa, por sinal, indico a todo mundo. E eu estava discutindo com o Rafa e eu estava falando, Rafa, e até assim, tem evidência de fato científica dizendo que essa mudança de perfil hormonal que existe em um ambiente estressado, né, aqui no nosso corpo, é fato que isso prejudica de verdade o emagrecimento? Está comprovado isso? E ela falou, sim, comprovadíssimo. Comprovadíssimo, citou alguns estudos lá. E é exatamente isso, gente, assim, é fato que o estresse, ele faz com que você aumente, bom, dentre outros hormônios, aquele que é mais conhecido como hormônio do estresse, o cortisol. E aumento de cortisol, aumento crônico de cortisol está intimamente relacionado à maior concentração de gordura abdominal, por exemplo. Então não tenha dúvida, se você é dessa pessoa que é ultra estressada, extremamente preocupada, extremamente perfeccionista, até o que faz você ser extremamente estressada, porque é difícil você alcançar a perfeição em qualquer coisa que seja, então pessoas que são muito perfeccionistas, elas tendem a ser muito mais estressadas. Se você tem privação de sono, se você tem mal dormir, isso é um estresse para o seu corpo, por mais que você seja via de regra uma pessoa zen, se você tem insônia, tem qualquer tipo de problema com o sono, isso é uma fonte de estresse para o seu corpo. Então cuidado, se você tem privação de sono, né, tem problemas de sono, busque um especialista para tentar melhorar esse aspecto. Claro que a gente tem dicas gerais de higiene de sono, mas às vezes para muitas pessoas isso não vai bastar, tá bom? E aí eu até botei aqui, dentre os tópicos que eu criei aqui, para você é muito estressado, né? Eu até coloquei aqui, cuidado ao estabelecer metas muito ambiciosas, muito ambiciosas. E eu tava falando com a paciente outro dia aqui no direct, e ela tinha começado a alimentação dela, né, a nova alimentação dela, há mais ou menos uns 15 a 20 dias. E ela falou, Paula, fui na farmácia me pesar, me pesei, e pô, vi que não tive resultado nenhum, tô aqui meio arrasada, decepcionada. Eu falei, poxa, você não teve resultado nenhum, na dica de nada? Perguntei ela assim. Ela disse, não, perdi 1,1 quilos. Eu falei, pô, 1 quilo é resultado. E essa pessoa tá treinando, ela disse que ganha massa muscular com muita facilidade, tinha percebido a melhora de tônus e ela perdeu 1 quilo na balança. Eu falei, 1 quilo é resultado, 1 quilo é um bom resultado. Aí ela falou, eu acho que eu me cobro muito. Eu acho que eu me cobro muito porque, pô, eu não fiquei satisfeita, achei que é muito pouco. E eu até lembro que eu disse assim pra ela e na consulta de retorno dela, ela falou, Paula, foi tão importante aquilo que você disse pra mim. Eu parei pra pensar depois. E eu falei pra ela assim, cara, trate o seu corpo com carinho. Não estabeleça metas que são impossíveis de serem alcançadas e fique se penalizando ou se torturando porque você não atingiu uma meta que na verdade era algo só da sua cabeça, que lá no seu imaginário
você deveria atingir com base talvez no que você lê sobre outras pessoas, que você não faz ideia da história delas, do quanto elas precisam perder de peso ou qualquer coisa desse tipo. Então, cuidado para não criar metas que te frustrem, e principalmente isso, de verdade, eu disse isso de coração para ela. Seja gentil, carinhosa com a sua mente e com o seu corpo. E quando a gente é assim, gente, isso tem total relação também com a parte de estresse, de gerenciamento. Seja uma pessoa... A gente tem que ser só gentil com os outros, não. É de verdade também com a gente, entendeu? Também com a gente. E isso faz com que a gente tenha uma resposta tão boa quanto. Quando a gente faz o bem, a gente geralmente não tem o bem. A mesma coisa a gente tem que pensar aqui dentro, sabe? Então você tem que pensar assim, ó, caraca, que bom, 1 quilo que eu perdi, que ótimo resultado, é isso aí corpo, a gente tá conseguindo, sabe? Vamos junto, entendeu? Seja gentil, de verdade, que o seu corpo provavelmente ele vai responder muito melhor. Então pessoas que colocam ali muito peso, muito estresse nessa coisa da mudança de alimentação, no negócio de conseguir os objetivos, de conseguir o emagrecimento, são pessoas que tendem a ter menos resultado. Essas pessoas que colocam muito esforço demais, peso demais, estresse demais, tendem a ter menos resultado. E eu não tenho dúvidas que isso tem total relação com a mente. É o que eu estava até falando, conversando com a paciente também sobre colocar fé nas coisas, sabe? É um pouco disso. É a mentalidade positiva, sabe? Isso não é algo imaginário, não. É algo que se reflete em produção hormonal, se reflete em absolutamente tudo. Então, não só seja uma pessoa do bem em tudo que você faz, no que você prega, fala, na maneira que você se relaciona com as outras pessoas, mas também com você mesmo, também com o seu corpo, também aqui com a sua mentalidade. E eu tenho certeza que ter mais leveza no processo vai fazer com que você tenha mais resultado. Eu não tenho dúvidas nenhuma, eu já vi isso acontecer na vida de vários pacientes, pô. Parecia mágica. Era só ter uma conversa assim que realmente tocava o coração da pessoa, que ela falava, caraca, é isso. Ela já começava a perder muito mais peso. Que é isso, é tirar o peso de onde não deve ter peso. Simplesmente isso. Mas eu botei até outras dicas aqui também. Ó. Meditação pode ajudar. Ligar o dane-se, para não dizer outra palavra que é essa que vocês estão pensando, mas ligar o dane-se para coisas da vida que você não consegue resolver. E às vezes a gente é muito assim com o trabalho. E eu às vezes sou assim. Na quinta-feira mesmo que eu falei que eu gravei esse vídeo pra comunidade, né? Eu tava uma pilha de nervo, eu tava chata. Meu marido chegou pra mim e falou, velho, relaxe. Calma, eu sei que você se comprometeu com essas pessoas, mas relaxe, não tem por que você tá assim. Faz as coisas que dá pra fazer e acabou. Mas eu não consigo ser assim. Nessa parte eu também tenho muito o que melhorar. Nessa parte do trabalho, se eu tô ali, eu quero me dedicar de corpo e alma e eu geralmente me estresso muito. É o que eu falei, o lance do perfeccionismo. Eu herdei isso de minha mãe é assim. Então a gente tem às vezes, gente, só que falar assim, ó, dane-se, eu não consigo ter controle em relação a isso agora, então eu não vou deixar me abater por isso, eu não vou me apegar e, bom, se amanhã eu conseguir, né, fazer isso, farei. E é isso. E isso costuma ajudar muito. Então, você não querer abraçar os problemas do mundo pra você costuma ajudar muito a gente não ser tão estressada, tá bom? Que mais que eu coloquei? Curtir um pouco mais o momento presente também, que eu acho que é super importante. Nesse momento tá todo mundo muito mais ansioso, pensando muito no futuro. Então, eu sei que é difícil, mas tente às vezes se reconectar com o presente, sabe? E parar de pensar tão lá na frente, porque às vezes a gente só tá ali viajando assim, ó, pensando lá na frente, pô, caramba, e quando acabar tudo isso, e quando eu voltar? E quando será que eu vou ter o resultado lá do meu emagrecimento? E caramba, será que eu vou continuar fazendo isso aqui por muito... Não pense não. Pense hoje só. Pense hoje, sabe? Pense no dia de hoje. Tá ali com seu marido, com sua esposa ali do lado, curta esse momento. Sorria, se divirta com o agora. Você só tem chance de ser feliz agora, tá certo? Não tem chance de ser feliz amanhã. Só hoje, agora, que você pode ser feliz. Então, curta o momento atual. Depois de dar essa viajada na maionese, que é sempre positivo. Próximo ponto. Você pode estar... E só voltando aqui, tá? Quem pegou agora, quem entrou agora, faça tudo certo e não emagreça. Onde está o erro? Esse é o tema, tá bom? Porque quem entrou agora deve ter ficado perdido aqui com essa viagem na maionese, né? Mas, quarto ponto seria dieta extremamente monótona. Eu falei isso também, gente, lá na primeira aula dos erros, eu falei isso também.
Cuidado com dieta extremamente monótona, principalmente se essa monotonia vier de alimentos que são pobres em micronutrientes, em vitaminas, minerais, se eles forem pobres em nutrição. Então, por mais às vezes que isso tenha poucas calorias, digamos, não, eu pego o biscoitinho lá, é porque eu não quero falar marca, mas tem um biscoito. Eu pego lá a torradinha lá mágica e ela tem super poucas calorias. Ela só tem, no pacotinho, ela tem 30 calorias. Beleza, realmente é muito pouco. Mas cuidado para sua alimentação não estar sempre se baseando nisso, em alimentos que têm até poucas calorias, mas que são extremamente vazios de nutrientes e, por outro lado, são lotados de conservantes, etc. Eu estava até caindo na publicação de um outro nutricionista, professor, ele é mais velho, assim, eu gosto muito das coisas que ele fala, ele é especialista na parte intestinal. E ele estava falando que evidências pequenas, acho que era só até o estudo que ele mostrou, acho que era em ratos ainda, não me lembro, mas mostrando como o conservante, se eu não me engano, propionato de alguma coisa, acho que era propionato, e ele até falou na postagem, né, que está muito presentes em produtos de panificação de supermercado. E essa é uma das diferenças também de se comprar um produto artesanal de fermentação natural, onde ele está fresquinho e em poucos dias ele vai mofar, do que você comprar um pão que vem dentro de uma embalagem e que precisa ficar conservada por muitas semanas na prateleira de supermercado. Então, esses conservantes que são colocados, um deles, até esse professor citava, ele falou, indícios aí que pode alterar a flora intestinal. Aí ele até com todo bom senso, claro, ele falou, não estou falando aqui que é para tirar, mas talvez só abra, né, a mentalidade ainda mais para você revezar esse consumo de alimentos. Mas só fechando o raciocínio que eu acho que eu não fechei. Isso podia modificar a flora intestinal, inclusive passar essa flora para um padrão que tem menos relação com o emagrecimento. Piorar a flora bacteriana e torná-la de um padrão que tem menos relação com o emagrecimento, tá? Que tem mais relação com o ganho de peso. Então, gente, observem como aditivos químicos são uma coisa que a gente tem que evitar cada vez mais. Cada vez mais. Por isso que quanto mais natural é o alimento, melhor ele vai ser, pô. Então, muito cuidado com isso. Então, se você ainda compra lá esses pães de supermercado, de saco lá, que fica muito tempo, fica muito de olho. Eu, particularmente, é o tipo de coisa que eu evitaria. E eu até botei nos stories isso, né? Tipo, achei um vizinho aqui que faz pão artesanal. Realmente, saiu da minha rotina em padaria. Eu nunca tive, tem muitos anos que eu não tenho pão na minha alimentação. Exatamente porque, via de regra, eu faço minhas compras no supermercado. Então, se provavelmente eu fosse comprar um pão, seria o do supermercado. E realmente eu tenho me dá um bloqueio em relação a esse tipo de alimento, sabe? É um produto que é ultraprocessado. Então, se eu posso ter batata doce, que é uma coisa que eu comi crescendo no meu café, que eu cresci comendo no meu café da manhã, ou um pedaço de aipim cozido, eu vou preferir esse alimento a um alimento que está lá cheio de conservante, é óbvio que eu vou. E cada vez mais a gente tem microevidências que fazem esse pensamento ter mais lógica, tá certo? Então, sigam nessa direção, daquilo que é mais natural. Mesmo às vezes tendo a mesma quantidade de carboidrato, observe que não é só caloria que importa, não é só a quantidade de carboidrato e gordura que importa, não é só isso. Vai muito além. Então, se eu pego um alimento que ele está ali bruto, a natureza me entregou ele desse jeito, a chance de eu acertar é muito maior do que eu pegar um alimento processado, tá bom? Mas que dá para fazer, dá. Então, assim, cuidado com dietas extremamente monótonas e principalmente se essas dietas, elas estão todo santo dia ali, carro-chefe ali, todo santo dia, alimentos de baixa qualidade nutricional, tá bom? Lembre que durante o emagrecimento, via de regra, a gente já vai consumir um pouco menos de calorias, então faça esse menos ser o ideal. Faça tudo que entrar aí ser o melhor possível, de melhor qualidade possível, tá certo? Érica perguntando, né? Não recomenda pão de forma? Érica, não posso dar essa orientação assim muito geral. Por quê? Porque cada pão é um pão. Eu sou até uma pessoa que eu preciso até parar para fazer esse exercício de passar um dia no supermercado comparando todas as tabelas nutricionais. Ou nem preciso ir para o supermercado, né, gente? Hoje pela internet a gente consegue tudo.
mas de comparar todas essas tabelas nutricionais, porque eu não tenho dúvidas que certamente existem pães de boa qualidade no supermercado. A grande questão é que para estar ali na prateleira do supermercado, isso geralmente pede desses alimentos que tenham algum conservante para prolongar um pouco a vida de prateleira. Esses pães que são realmente artesanais, que não tem nada de conservante, eles tendem a mofar muito fácil, né? Eles não tem nada ali para conservar, então eles não, ou eles ficariam na refrigeração, que seria um exemplo. Não sei se hoje a gente vai no supermercado e encontra pães na refrigeração. Lá fora eu sei que sim, aqui eu nunca reparei, mas porque eu nunca procurei, talvez até sim. Mas se ele for ficar lá fora da refrigeração, isso acelera muito a probabilidade dele mofar. Então eles acabam tendo que levar algum tipo de conservante. Mas eu não posso aqui falar disso. Não compre nenhum pão de forma, todos são horríveis. Não posso porque eu não fiz essa comparação, então seria injusto da minha parte falar isso, tá bom? Pode ser que tenham marcas boas, não sei. Aí eu teria que muito olhar o rótulo de cada um deles. Então cuidado com a falta de nutrientes. Falta de micronutrientes podem sim dificultar, impedir o emagrecimento, com certeza. Eu já disse isso aqui várias vezes. Lembre que toda máquina aqui do nosso corpo, ela roda, né? Tudo acontece porque existe uma gama de vitaminas e minerais por trás, suportando todos esses processos, fazendo com que tudo rode ali perfeitamente, tá certo? Fazendo com que tudo aconteça. Então, sim, dieta extremamente monótona e de baixa qualidade, né? Não importa, às vezes, que é hipocalórico, mas se não entrega vitaminas e minerais, cuidado, tá certo? Pode ser, sim. Observe, até para manter o funcionamento da nossa tireoide, que é a nossa glândula maior aqui, que cuida da parte do metabolismo energético, que em boa parte define o quanto a gente gasta também, o quanto a gente queima ou não no nosso corpo, no nosso dia a dia. Para o bom funcionamento da tireoide, já fiz live aqui também com a endocrinologista Rafaela, que eu citei. A gente precisa de selênio, zinco, magnésio e iodo. Iodo, beleza, que vai estar no sal que a gente consome, que no Brasil o sal é obrigatório ser iodado. Mas selênio, zinco, magnésio, de onde é que vem isso, gente? E para eu fazer a conversão, né, de T4 em T3, eu preciso desses minerais. E de onde vem isso? Dos alimentos que a gente consome. Então, você acha que você ficar dando torradinha todo dia é isso que vai fornecer esse tipo de alimento aqui? Não é. Então, tenta comer o alimento mais natural possível, sabe? Gosta da torradinha? Beleza, coloca um dia no outro, troca a fruta, troca a torrada por uma fruta, que vai te fornecer muito mais vitaminas, muito mais minerais, beleza? Quinta dica, belisca muito, ainda que seja saudável. Isso daqui, gente, cuidado, tá? Isso daqui é outro ponto super importante. Então, se você é o tipo de pessoa que tá toda hora indo beliscar alguma coisa, por mais que seja saudável, como eu disse lá no início, a questão do volume. Calorias. Infelizmente, a gente tem que pensar um pouco nesse sentido também, não só na qualidade nutricional, mas também em quantidade. Então, considerando que calorias contam, se toda hora eu tô indo lá buscar alguma coisinha, nem que seja um punhadinho de castanha, uma fruta, um iogurte, o biscoitinho que é de boa qualidade, aí toda hora eu tô indo lá, cuidado. Eu até dei o exemplo aqui outro dia que eu, por exemplo, na minha vida, eu sempre faço meu café da manhã e almoço. Eu nunca lancho de manhã, eu conto nos dedos, às vezes, na vida que eu lanchei de manhã. Então, se eu tô ali dentro da minha rotina, que eu comi 7 horas da manhã, minha próxima refeição é meio-dia, às vezes eu quero comer 11 horas, eu me recuso, é sério, porque eu penso assim, não, na boa deve ser só uma vontade mesmo de comer, e eu não vou fazer isso não, vou fazer um chá pra mim, juro, faço isso. E às vezes nutricionista comportamental fala assim, nossa, que absurdo, você está ensinando a pessoa está ali com fome e você quer que ela engane a fome. Não, não é enganar a fome, pô. Não é enganar a fome. É entender que, pô, se eu sempre tenho um determinado padrão de comportamento, óbvio que o meu corpo muda, né? A depender do dia, se eu treino, se eu não treino, etc. O meu padrão de fome muda. Mas se via de regra eu estou fazendo ali tudo idêntico ao que eu estou fazendo todos os dias e me bate uma vontade de comer no meio da manhã, eu não vou comer não, eu juro, eu faço um chá nesse período, quando vocês me virem ali colocando nos stories um chazinho, ou é porque tá muito frio em São Paulo, ou é porque realmente me deu vontade de comer alguma coisa, eu me recusei a comer, eu fui fazer um chá. Porque, gente, aí é só eu colocar um chá, que eu levo ali, só o fato de eu fazer esse movimento ali, levando a boca, isso já me acalma, e a fome já passa. Então, essa coisa do o que é fome e o que é vontade de comer, nossa, é uma linha muito tênue em relação a isso, e a gente tem que ir ali conhecendo o nosso corpo, testando novas estratégias,
pra gente ver se a gente precisa ou não daquilo. E às vezes a gente não vai precisar, sabe? Então, assim, comida saudável não é... Comer comida saudável a maior parte do tempo não é um indicativo de que a gente está fazendo tudo certo para emagrecer. Tem realmente que contabilizar também a questão de quantidade. E realmente é nesse ponto da quantidade, se quem participou ali da Semana Emagreça com a Nutri, que eu pude comentar ali um pouco do prato, observe que eu sempre comentava em relação a isso, a quantidade, a proporção dos alimentos, né, a proporção de proteína frente a carboidrato e gordura, porque o pensamento é esse, gente, é basicamente isso, mas é um basicamente que é muita coisa para pensar, assim, que se você for pensar em como organizar, tem vários detalhes que a gente tem que se atentar. Mas a informação principal seria principalmente essa. Então é uma questão de proporção e quantidade, tá certo? Então, bom, fato é, até fazendo um pouco de propaganda, então, do Comer e Treinar, que vai estar liberado a partir de amanhã. No Comer e Treinar a gente consegue isso, né? A gente consegue uma personalização no momento em que a gente está lá na comunidade do Telegram, na comunidade não, no grupo do Telegram, onde eu consigo realmente interagir com vocês, tá certo? E quem perguntou aqui de como saber, como adquirir, etc., como se inscrever, a partir de amanhã, gente, todas as informações vão estar liberadas, tá bom? Vou rolar a barrinha aqui para cima de comentários, então, para ver perguntas que vocês fizeram, tá? Vamos ver, vamos ver. Aqui uma pessoa perguntando, se eu entendi então, se eu comer pão no café da manhã, devo deixar de lado a fruta? Hoje até postei a foto do pão com ovo que comi. Top, depois eu vou ver essa foto. Então, se eu comer pão, tenho que abrir mão da fruta? Não, depende da quantidade que você está comendo. Então, observe, na verdade, gente, que assim, até para responder essa pergunta daqui, até por isso que eu sempre tenho muito cuidado ao responder lá as coisas na comunidade, às vezes até eu faço questão de falar assim, olha, mas eu não sei o que é que você comeu no restante do tempo. Então, eu lembro até que uma moça colocou assim um prato que tinha uma boa quantidade de feijão, tinha um purê de banana da terra, uma carne e legumes. E aí eu lembro até que Érica foi e comentou assim... olha, não sou nutri, mas eu acho que talvez tenha muito carboidrato aí, talvez seja interessante diminuir um pouquinho. E eu até comentei em cima no de Érica e falei, Érica, depende do momento, por exemplo, porque ela comentou, a moça tinha comentado que foi o pós-treino dela, né, que ela tinha treinado e que estava ali comendo. Eu falei, depende, tem lógica colocar mais carboidrato depois do treino, mas a grande questão também é, que treino foi esse? Então a gente sabe que treinar, né, é uma palavra muito ampla e que a gente pode estar falando desde às vezes de uma simples caminhada até um treino que é super exaustivo. Exemplo, até o pedalzinho que a moça colocou lá, que ela gastou 1.200 calorias. Então, o que é muito e o que é pouco? Então, muito ou pouco é sempre relativo a alguma coisa. Então, se tá ali numa situação de depois do treino, e até quando eu estava respondendo hoje de manhã, eu já vi que a moça tinha me respondido falando, comecei um treino de musculação com personal online à distância ali, mas estou começando agora. Aí eu falei para ela, olha, se você está começando agora e possivelmente então esse treino tá numa intensidade um pouco menor, então talvez seja melhor reduzir um tiquinho a quantidade de carboidrato que está no prato, ou diminuir o feijão para colocar o purê também, ou abrir mão do purê e colocar só a quantidade de feijão. Mas fato é, se foi muito leve ainda o treino, talvez realmente não crie justificativa para um aumento considerável na quantidade de carboidrato. Então, na verdade, a sua pergunta, que é aqui, Silveira Cida, eu acho que é assim, vou chamar de Cida. Cida, depende. Então depende do quê? Depende de tudo que você está comendo no seu dia, porque às vezes você pode escolher, por exemplo, o café da manhã para concentrar um pouco mais o carboidrato e ir reduzindo o carboidrato nas demais refeições. Então às vezes você pode comer as 2 fatias de pão, que te dá uns 30 gramas de carboidrato, e mais uma porção de fruta, exemplo, um mamão, né? Uma boa fatia de mamão que te dá 12, 15 gramas de carboidrato e você contabilizar quase 50 gramas de carboidrato nessa refeição, às vezes pode fazer isso. Até para as pessoas que perguntaram, aí quanto de carboidrato comer no dia? Também não tem como eu dizer assim, X. Não tem. De maneira geral, pelo menos o que eu prescrevo para a maior parte dos meus pacientes, e tudo vai depender se a pessoa tem uma resistência à insulina forte ou não, vai depender de vários fatores. Mas fato é, em geral, eu diria o quê? Que até 100 gramas. 100 gramas de carboidrato no dia. Então entenda, Cida, que às vezes colocar 50
Metade do que você vai comer no dia. Só no café da manhã. Nas outras refeições você vai ter que segurar um pouco mais. Mas não significa que é isso. Se você botar um, você tem que abrir mão do outro. Às vezes você pode ter o pão, mas você vai falar, não, eu vou comer uma fatia de pão. Para nessa uma fatia de pão eu ter ali 15 gramas de carboidrato e eu vou preferir complementar, né, os meus, para eu ter 30 gramas de carboidrato na minha refeição mais ou menos, eu vou preferir complementar isso com uma fruta. Então você abre mão de uma segunda fatia, come uma fatia e traz a fruta para participar. É só uma questão de tomar lá da cá. Pode ter os dois a fruta e segurar a onda no almoço fazer bolzão de salada com um frango desfiado por cima, umas lasquinhas de queijo, tomate, pepino, etc. E super economizar no carboidrato? Poderia também. Isso justifica você ter tido um café da manhã com mais carboidrato. Se você treinou, então, antes de comer, justifica mais ainda você trazer as 2 fatias de pão mais a fruta. Entendeu? Então não tem regra. Não tem regra. Vamos ver a próxima dica aqui. Qual marca de iogurte é melhor? Erika perguntando. Eriquita, pra mim assim, ó, iogurte natural, onde você tenha só leite e fermento lácteo, tá maravilhoso. E tem várias marcas que são assim. Bárbara falando aqui, acredito que esse esteja sendo o meu erro, a quantidade de comida no prato por achar que é só salada, pode. Bárbara, é aquela coisa, salada em si, quando a gente fala de salada, né, ou seja, se a gente está se referindo principalmente ali aos folhosos, pô, folha é um negócio, meu amigo, que, na moral, se eu não puder comer um pé inteiro de alface, você pode... Entenda, na verdade, qualquer coisa que em excesso não é interessante. Mas, via de regra, a folha, ela tem muito pouco de tudo. Ela tem muito pouco carboidrato. Ela é basicamente fibra e água. É muito pouco mesmo. Especialmente a alface. Então, em teoria, você pode até, entre aspas, exagerar um pouco nos folhosos? Pode. Para mim, o mais importante são esses toppings. Então, se tem muita castanha, se tem muito queijo, se tem muito molho e esse molho é mais gordo, isso que você tem que ficar de olho, tá bom? E principalmente se você refoga os legumes e traz uma quantidade muito grande de legumes para o prato, às vezes o que está pegando é essa quantidade de gordura que você adicionou nesse refogado. Então, às vezes faz sim, gente, sentido a gente se habituar a comer um pouquinho menos. Come um pouquinho mais devagar e tenta comer um pouquinho menos, um pouquinho só, mas ainda é para se sentir saciado, tá? Não é para ficar com fome não, pelo amor de Deus. Ando com fome após o jantar, será que é ansiedade? Fabiola, cara, não sei, às vezes pode ser que não, mas fato é, quando as pessoas me perguntam assim, Paula, tal, eu durmo um pouco mais tarde, tal, o que eu como de ceia? O que eu gosto de dar de dica para essas pessoas é, tenta aumentar, ao invés de fazer ceia, tenta aumentar a quantidade de proteína que você come no seu jantar. Tenta aumentar a quantidade de folhas, se você come folhas, de legumes, né, se participa dessa refeição, mas principalmente, que a gente sabe que é o que mais vai dar saciedade, tenta aumentar a quantidade de proteína do jantar. Então, ao invés de trazer uma pequena refeição para muito perto ali da hora do sono, tenta caprichar mais nessa última refeição, mais horas atrás. Eu particularmente, e não é dizer assim, então não pode fazer ceia? Não, gente, pode fazer ceia, às vezes as pessoas que vão fazer ceia vão emagrecer. Fazer ceia não quer dizer que você não vai emagrecer, não. Não é isso que eu quero dizer aqui. Mas quanto mais eu leio, mais eu gosto da ideia de espaçar mais essa última refeição do sono. Mais eu gosto dessa ideia. Então, se você pode, às vezes, caprichar mais no jantar para evitar comer logo antes de dormir, eu acho isso uma excelente ideia. Então, Fabi, e depois eu acho, gente, que essa coisa do levar à boca alguma coisa já é uma coisa que tira a nossa ansiedade. Então, de verdade, faz chás, veja chás que você gosta. Eu não vou indicar café para esse momento, claro. Mas veja um chá que você gosta, de preferência um chá calmante, e já vá bebericando ali. Isso já tende a de verdade diminuir a ansiedade. Não vai matar fome se você está com fome, mas ansiedade, vontade de comer, tende sim a amenizar com esse tipo de estratégia, tá bom? Vamos ver aqui. Nogueira Melo perguntando, você indica jejum intermitente? Sim, indico para quem é confortável, para quem curte, para quem testa e vê que isso é confortável, indico o jejum intermitente. É uma possibilidade de, para algumas pessoas, conseguir fazer um déficit calórico com mais facilidade, conseguir entrar nessa restrição calórica, que é o que a gente quer para emagrecer, com mais facilidade. Eu não sei como é seu nome, mas seus sobrenomes Nogueira Melo. Eu tenho 3 aulas de 1 hora cada,
3 lives gravadas no meu IGTV sobre jejum intermitente. Jejum intermitente, tirando dúvidas sobre jejum intermitente, parte 1, 2 e 3. Vai lá assistir, porque eu tenho certeza que as suas dúvidas vão sumir depois disso. Sim, eu indico, tá certo? Eu acho que pode ser sim uma boa estratégia. E a gente já viu lá até que, não necessariamente para o emagrecimento, né? Porque a gente já viu que tudo para o emagrecimento depende do quê? Do que você come na sua janela de alimentação. Então, por isso que eu digo, o jejum intermitente pode ser para você uma estratégia para fazer restrição calórica, mas observe que não necessariamente. A gente já viu que se você consumir dentro da sua janela de alimentação, por menor que ela seja, 4, 6, 8 horas, se você consumir um montante ali de calorias que faz você manter o peso, ou faz você ganhar peso, você pode manter peso ou ganhar peso mesmo fazendo 18, 20 horas de jejum todos os dias. Então, observe que o mais importante ainda é o que você come quando você come, e não quantas horas você jejua por dia, tá certo? Para o emagrecimento. Mas fora o emagrecimento, o que a gente já viu? A gente já viu que o jejum intermitente, pelo que mostram em alguns estudos, principalmente dessa parte de controle glicêmico e tudo mais, ou seja, a parte metabólica, você pode ter benefícios em relação a jejuar tempos mais prolongados, mesmo sem fazer restrição calórica. Isso daí foi um dos melhores achados que eu gostei todo esse meu estudo que eu fiz para responder essas 1 milhão de perguntas que vocês fizeram sobre jejum intermitente. Então, quem tem dúvidas, vai lá assistir. Maratona aí nesse domingão, essas 3 horas de aula, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Também na sexta não cedi a tentação. Mari falando, porque sábado eu sabia que ia comer minha pipoca doce, que eu mesma faço. É isso aí, Mari. Esse é o espírito, pô. Então, se tá sexta-feira em casa, todo mundo pediu pizza, mas pizza para você não fede nem cheira, é ok. Você fala, meu amigo, não, eu vou segurar a onda aqui nessa pizza, porque amanhã eu vou fazer pipoca doce, porque pipoca doce é realmente o que me dá prazer, é aquilo que eu gosto. Tem que ter essa programação, pô. A gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que exercitar o nosso poder de escolha, e é isso aí, você fez certíssimo. Se é pipoca doce que você gosta, coma a sua pipoca doce e não coma pizza, mas fato é, abrir mão de alguma coisa você vai ter que abrir mão. Beleza? Consegui entender agora. Ó, Bruna, consegui entender agora, estou mudando, show de bola. Júcia, adorei as explicações, você é maravilhosa. Paula, obrigada, gente, obrigada. Mentalidade de dieta, risos, algo que acaba rápido, exatamente, Luiz, exatamente. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Eita, estamos nos aproximando de 2 minutos para terminar. Beleza, pessoas só comentando aqui. Esses treinos que serão passados, dá para fazer em casa? Os treinos, você fala o quê, Cíntia? Eu não sei que treinos são esses. Você fala os treinos dos bônus do Comer e Treinar? Se for, sim, mas eu não sei se é isso. Bom dia, Nutri, vou trabalhar todos os dias de bike, dá em torno de 15 minutos ida e 15 minutos volta. Só isso já é o suficiente? Estou fazendo isso porque as academias estão fechadas na minha cidade. Valdelice. Val, sem dúvida já é maravilhoso. Se todos os dias você faz 30 minutos de bike, é maravilhoso. Mas o que dita também um pouco, Valdelice, considerando, acredito eu, como você está indo para o trabalho, imagino eu que você não está botando ali intensidade, né? Força, intensidade nessa bike. Você está indo mais de boa, mais, entre aspas, passeando, é mais tranquilo. Como é 30 minutos, não é um tempo muito longo, conta? Claro que conta. Mas talvez, se você tá nessa zona de que você não tá vendo resultado, é porque realmente você precisa de um pouco mais. Exatamente porque como são 30 minutos, que não é muito tempo, e você não tá colocando intensidade nesse treino, é mais um passeio, digamos assim, provavelmente você precisa de algo a mais para ter mais resultado, tá bom? Mas que adianta? Claro que sim, gente. Qualquer coisa que a gente faz já é uma grande ajuda. Anderson, parabéns, você é top, obrigada. Lúcia, treino desde os 16 anos, se torna um vício. Que bom, Lucy, você era minha paciente em Brasília, não é? Lembro muito de você. Não é você, meu Deus. Se não for Lucimere Rocha, é muita coincidência. A foto aqui, se minha miopia tá me fazendo enxergar bem, é você sim. Que mais? Deixa eu ver aqui. Você me inspira como Nutri. Nanda, obrigada, gente. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer também uma coisa para alunos, velho, para alunos de nutrição, sabia? Gente, entrou o cronômetro aqui. 30 segundos para eu me despedir. Muitíssimo obrigada a todos que estão presentes aqui nesse domingão comigo. Deu gente pra caramba na live, domingo, ó, show de bola. Galera que quiser saber mais sobre o Comer e Treinar, a partir de amanhã as inscrições estão abertas e eu de verdade espero vocês na minha turma de junho. Vou ficar muito, muito feliz. Quem ainda não faz parte do canal Emagreça com a Nutri, vai lá, clica no link da bio e se inscreve também.
Beijo enorme para todos vocês e ótimo domingo!